Amigos e amigas da TV do Povo, nós que temos o compromisso de levar até vocês informações, pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade, hoje a gente veio, eu, você e toda a nossa região, com certeza através dessas imagens, viemos visitar uma liderança. Um homem que começou muito cedo a ajudar as pessoas, tem uma característica que é gostar de gente, já exerceu vários cargos em nível municipal, estadual, federal e com certeza a partir deste momento vocês verão com que carinho, com que entusiasmo, com que afeto ele tem para poder tratar de pessoas. Junto conosco, ex-deputado federal, ex-prefeito e com certeza a partir de 2018 um grande cargo que a gente vai entender melhor a partir desse momento. Sandro Matos. Tudo bem, prefeito, deputado e presidente do PHS regional? Tudo bem, Marco Medeiros. Parabenizar aqui a TV do Povo, a todos os nossos telespectadores e poder contribuir com informações importantes para toda a região. Obrigado. Eu gostaria, Sandro, você que é um homem simpático, inteligente, um homem que tem uma característica de gostar de pessoas, que você falasse aonde o Sandro nasceu, o Sandro estudou, como é que é essa história? Bem, minha história é como de muitos brasileiros, muitos cariocas, né? Muitos da cidade de Friburgo, sem dúvida, da região de modo geral. Ou seja, eu sou nascido e criado aqui em São João do Meriti, que é uma cidade terra boa, das mais pobres do estado do Rio de Janeiro. É a segunda pior renda per capita do estado e a maior densidade demográfica da América Latina. São dois extremos. Sim, porque é conhecido, por exemplo, como formigueiro das Américas, né? É a maior concentração de pessoas por metro quadrado. Então, nascido e criado, eu estudei em escola pública municipal e depois escola pública estadual, né? Então, quer dizer, tem uma história muito voltada à questão da educação. E com isso, é claro, consegui me formar, consegui montar meus negócios, hoje eu sou empresário. Em que área? Em diversas áreas. Bacana. A gente atua em algumas áreas. E, a princípio, também voltado à parte política. Eu queria que o senhor começasse a falar o seguinte, quando é que entrou na sua vida política? A gente que eu conheço há bastante tempo, sei do carinho, da vontade que tem em poder modificar todas essas características que infelizmente fazem parte dos grandes municípios da Baixada. Como é que foi a sua entrada na política? Marcos, a minha entrada na política, na verdade, foi na ausência dos agentes políticos da minha cidade. Eu sempre fui comerciante, iniciei como comerciante, área de calçados. Bacana. Né? Mas já tive bar, música ao vivo, já fui dono de faculdade, quer dizer, um pouco de tudo, né? E na época eu empreendedor. Empreendedor, sempre empreendedor. Mas na época eu lembro que, como comerciante aqui da cidade, a gente precisava de serviços básicos, que era dever do vereador, era dever muitas vezes do prefeito, e que por algum motivo nunca acontecia. E numa dessas situações a gente sempre apoiava os vereadores aqui da região, mas os serviços nunca apareciam, né? Aqui tinha Antônio de Carvalho, Mica, né? Sim, vários prefeitos aqui passaram. Só que ao mesmo tempo, os vereadores que se elegiam naquela época acabavam não nos representando à altura. E é natural que as pessoas comecem a criar uma especulação. E nessa especulação surgiu o meu nome como Sandro é o cara. Possível candidato a vereador. E assim eu fiz. Fui candidato a vereador e é engraçado porque quando você diz a primeira vez que você vai ser candidato, né, muita gente acaba não acreditando em você. Mas uma parcela da sociedade acreditou e eu acabei me tornando vereador pela primeira vez em 2000, né, com 1.923 votos. Parabéns. Né? E em seguida eu acabei, logo um ano depois, sendo candidato a deputado federal. Né? E aí muita gente mesmo disse que esse rapaz é maluco, acabou de se eleger agora, né? Vereador, como é que vai vir logo candidato a deputado federal? E a gente saiu candidato a federal, a diferença é que o grupo e a equipe acreditou, a população acreditou na gente. O senhor falou maluco porque a gente sabe a quantidade de lideranças que tem na Baixada Fluminense. Então o vereador de São João de Meriti alçar tamanho voo, com certeza foi um grande desafio. Um vereador de primeiro mandato somente com um ano de mandato. Né? E vamos que vamos. E fomos, e acreditamos no sonho. Qual partido na época? Na época o PSD, que se extinguiu naquela época, né? E aí, resumindo, acabamos indo, ganhamos a eleição com 20.435 votos
e depois fiz mais um mandato de deputado, de 20, depois eu passei para 89 mil votos. Pô, bacana. Né? Em seguida me tornei, em 2009, né, ganhei eleição e me tornei prefeito da cidade do... O povo falou, esse é o cara. Naquele momento, né, a gente ganhou a eleição e ganhamos no primeiro turno, que é muito difícil você ganhar uma eleição no primeiro turno. Quantos eleitores aqui? São João Meriti está com 270 mil eleitores. Quantos habitantes? Uma faixa de 500 mil habitantes. Quantos vereadores? São 21 vereadores. Orçamento? Orçamento, quando eu peguei 257 e deixei agora com quase 600 milhões. Bacana. A gente mais do que dobrou a capacidade financeira do município na gestão como prefeito. Tanto que 4 anos depois eu fui reeleito novamente no primeiro turno, né? E vale ressaltar que no estado do Rio de Janeiro somente 3 prefeitos naquele momento se reelegeram no primeiro turno, que foi Rosinha Garotinho lá em Campos, foi Eduardo Paes aqui na capital do Rio de Janeiro e, no meu caso, aqui em São João Meriti. Então, quer dizer, todas as minhas 2 eleições que eu fui candidato a prefeito, eu ganhei as 2 no primeiro turno. Então, isso nos dá uma satisfação muito grande. E, principalmente, ganhar no primeiro turno é exemplo de um serviço bem prestado para a sociedade. Vou dar um exemplo que o carro-chefe do nosso trabalho sempre foi a educação. Para você ter uma noção, a gente assumiu a cidade e a cidade tinha 62 escolas. Agora eram 62 escolas deterioradas, todas elas quebradas. Nós entregamos, no período de 8 anos, 65 escolas novas, todas elas novas. Porém, eu teria escolas, porque aqui, como a gente tem um problema sério de área, né, de terreno, você não consegue uma área de 1.000 metros quadrados com facilidade. Não consegue? Não consegue. Qual o tamanho do município? 33 quilômetros quadrados somente. Se você tiver um exemplo, né, para quem não tem base de referência por quilômetro quadrado de território, se você estiver no meio da cidade, em 5 minutos de carro você atravessa e já está numa Se não frear, já acabou. Já acaba e cai da outra cidade, né? E aí, na prática, o que nós fizemos? Num período de 8 anos, a gente saiu de 16 mil alunos que nós pegamos em sala de aula e deixamos 34 mil alunos. A gente entregou 65 escolas novas. Nenhum aluno fora da escola? Nenhuma criança, ao contrário. A cidade que teve a maior condição de fazer a incorporação de crianças para dentro da sala de aula foi justamente a nossa cidade. Saem dos outros municípios e vêm estudar aqui também, dos círculos vizinhos? Necessariamente não. Era o contrário. Como não tinha sala de aula suficiente, as crianças da gente iam para fora. O que eu fiz... Trouxe de volta. Eu trouxe de volta. Ou seja, a criança estudando perto de casa. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu um fato importantíssimo, que foi conseguir erradicar o analfabetismo aqui na cidade. É um fato importantíssimo. Não somente isso, nós fizemos o plano de carga de salário do educador, a gente conseguiu ter avanço significativo com todos os programas, a ponto de ser reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, avançamos em diversos setores. Por exemplo, São João, a população reclamava muito que não tinha área de lazer, por ser uma área muito pobre, né, com muita dificuldade, e a gente conseguiu, no período de 8 anos, fazer 52 praças com quadras poliesportivas, com a área de atividade para melhor idade, ou seja, com atividades de modo geral, melhorando assim a qualidade de vida. Porque a qualidade de vida é um conjunto de fatores. Você tem que ter uma saúde de qualidade, você tem que ter educação de qualidade, tem que ter esporte, tem que ter lazer, tem que ter qualidade de vida, né? Então é isso que a gente tentou proporcionar. Mas também avançamos muito em outros setores, por exemplo, na área do empreendedorismo, na área da indústria, comércio, a gente fez 4, 5 calçadões comerciais. Né? Aqui na Baixada é interessante o calçadão, porque lá na região a gente não tem. Aí é bom explicar, né? O calçadão O calçadão comercial funciona muito na região metropolitana, né, aqui do Rio de Janeiro, principalmente para o comércio, né? São João forte da cidade, não é indústria, porque não tem muita área, então forte é justamente o comércio. Então essa base... Vilar dos Teles. Vilar dos Teles, por exemplo, é o polo têxtil, né, da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Né? Então, quer dizer, num determinado momento era muito forte, quando nós assumimos ela era tida como falida, né? E hoje a gente conseguiu reestruturar a nossa cidade novamente, que está em pleno funcionamento. Então tem uma série de ações, uma série de conquistas que foram acontecendo ao longo desses 8 anos. Lá em Friburgo a gente tem, em Friburgo região, a questão da confecção de moda íntima. E aqui vocês têm com relação ao jeans, não é isso? E roupa no atacado, né, de modo geral. Né? Então, quer dizer, isso sempre foi muito forte, nos anos 90 principalmente foi o boom do Vilar dos Teles, mas infelizmente como aconteceu com a abertura do mercado e a entrada dos chineses, né, produzindo... Chineses atrapalhou todo mundo, lá Rua Tereza, lá em Petrópolis. Acabou com Petrópolis, acabou com muitos polos como esse aqui.
Mas a gente conseguiu desenvolver um trabalho, conseguimos trazer lojas âncoras para a região. Tais como? Tem de tudo. Tem de Casa e Vídeo, tem Casas Bahia. Entendi. Entendeu? Que Lojas empregam... que acabou criando, daquilo que era um polo têxtil, virou um polo comercial forte. Okay? Aí sim, os cidadãos da região saem e vêm comprarem aqui. A população da região do Vilar dos Teles, que até então consumia mais para Caxias, Entendi. acabou ficando mais no próprio centro e com isso gerando riqueza para a própria cidade. Então aqui a gente tem municípios limítrofes, tem Caxias. Sim, São João é divisa com a capital do Rio de Janeiro, né, aqui com a Pavuna. É divisa também com Caxias, é divisa com Nilópolis, é divisa com Mesquita, é divisa com Belfor Roxo, ou seja, a gente fica no coração praticamente da Baixada Fluminense. Bacana, mas voltando um pouquinho, como deputado federal, como é que foi a sua gestão lá em Brasília? Olha, para mim foi um aprendizado muito grande, né? Eu cheguei Quanto lá, tempo? 8 anos? Fiquei 6 anos. 6 anos. Um mandato e meio, né? Que a outra metade eu acabei tendo que sair para poder cumprir o primeiro mandato de prefeito aqui na cidade de São João Meriti. A gente teve avanço significativo. Por exemplo, no mandato de deputado, um problema seríssimo aqui da região, que é importante ser dito, que era justamente o problema da Dutra, né? A Dutra, ela é uma empresa concedida, é uma concessão pública. E a gente, quando vai pela Dutra até São Paulo, você percebe uma coisa, né? Que a concessionária, ela fez as vias que são consideradas vias paralelas, que são aquelas justamente onde o tráfego flui melhor. E quando chegava aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha muito problema de engarrafamento, de gargalos. E aí eu fiz, na época, eu era vice-presidente da Comissão de Transporte, consegui fazer uma audiência pública com a nova Dutra, a NTT. E lá é uma coisa importantíssima, se você tiver interesse depois, hoje em dia com a internet é tudo mais fácil. Sem dúvida. Entra no site da NTT, lá você vai ver concessão pública da Dutra, da nova Dutra. Entra na página 11, na letra F, é bom que eu lembro até de cabeça, né? E aí na página 11, na letra F, está determinado o seguinte: não pode haver, em hipótese alguma, ponto de retenção. Ou seja, uma concessão pública não pode ter engarrafamento, ela é obrigada a fazer a obra e dar a solução técnica para isso. Quando nós pegamos esse problema, a gente conseguiu fazer as marginais também aqui no lado do Rio de Janeiro, que foi feito justamente essas pistas laterais. E com isso teve uma fluidez maior do trânsito nessa região. Mas conseguimos também o viaduto de Engenheiro Pedreiro, porque era um viaduto que já era para ter sido construído há 7 anos atrás, mas como ninguém cobrava, a Dutra também naquele momento não fazia. E aí quando você tem um agente público que entende do que está fazendo e tem condições de poder representar a sociedade, os resultados deles aparecem. É claro que a gente está vivenciando um momento hoje muito crítico, onde a população começa a não acreditar em mais ninguém, porém, através da política, a gente pode, de fato, melhorar a vida das pessoas. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre a conjuntura do Estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor está vendo esse momento do Estado? O Estado hoje vive um caos, né? Quer dizer, é um momento muito difícil. O governo do Estado perdeu o controle econômico, perdeu o controle da segurança pública. A gente está vivenciando uma situação onde a população está sitiada. É importante dizer que há cerca de aproximadamente 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui o primeiro agente político a brigar contra as UPPs. É mesmo? Primeiro agente. Ao ponto, se você está dando problema agora, né? Não, se você hoje acessar no YouTube, você coloca lá Sandro Matos discute com Mariano Beltrame, que na época era o secretário de Segurança. Você vai ver que há 3, 4 anos atrás, o que ele colocava como solução para o Estado, eu já dizia que ia ser um problema. O senhor, como prefeito, tomou uma atitude forte aqui, acho que tentou... Foi justamente isso, a gente fez uma manifestação grande e tentamos atrair os demais prefeitos que naquele momento não se integraram a essa questão, porque eles naquele momento achavam que a UPP era boa. Só que o problema da UPP gerou um problema para a região de vocês também. Porque na prática, a UPP ela foi criada em Medellín, na Colômbia. E foi justamente por quê? Porque você tinha as brigas dos cartéis. E nessas brigas de cartéis, a UPP ela era para basicamente um não matar o outro. Não era uma solução de segurança, sim um problema pontual daquele país e daquela cidade. No caso, quando eles trouxeram para cá, virou, na verdade, a UPP um segurança de luxo daquela facção criminosa. Ou seja, uma vez instalada a UPP, a outra facção ela não entra mais. E acabava não tendo mais a briga. Porém, quem mora dentro de comunidade, e olha que a gente conhece muita gente que mora dentro de comunidade, sempre relatava o seguinte: olha, continua tendo tráfico, continua tendo as coisas que aconteceram no passado. Você levou uma proteção. A UPP, ela na verdade não acabou com o problema, ela fez diferente, ela exportou
mão de obra de bandido para as cidades que não tinham. Na época eu era vereador, a gente teve um encontro com o coronel da PM, que era o comandante, e eu perguntei a ele justamente isso, para a cidade de Friburgo, para o interior do estado, se o senhor tem, que ele mostrou um monte de índice, qual índice que o senhor tem? Ele falou que não tinha. Não, olha só, a região serrana, o interior do estado, a Baixada Fluminense, região litorânea, todos sofreram. Porque o que houve? Houve a migração dos bandidos, que até então estavam sitiados dentro dessas comunidades. Uma vez com a entrada dos UPP, que eles fizeram, saíram. E com isso, com a experiência e com a expertise, entre aspas. Expertise. Infelizmente. Né? Infelizmente é uma realidade. E com essa expertise acabaram exportando a maldade do tráfico, a maldade da criminalidade, com experiência para essas regiões, que acabaram sendo afetadas também. Tanto que São João de Meriti foi uma das cidades que mais sofreram com esse problema. A ponto de eu fazer uma manifestação aqui na minha cidade como prefeito, onde a gente conseguiu juntar 30 mil pessoas. E essas 30 mil pessoas foram para a rua, né, pedindo paz, porque a gente já não estava mais aguentando. Como não aguenta até hoje? Um dos maiores índices de assalto a carro hoje é em São João de Meriti. Porque pela proximidade com a capital, o próprio bandido prefere estar aqui por perto, porque se ele precisar, ele dá uma ida rapidamente aqui na capital e volta. Então a gente ficou numa situação muito crítica, assim como vocês também na região que vocês ficaram. Lá a gente teve um problema também, que fizeram o concurso da PM, vários jovens participaram, passaram no concurso e depois, sem nenhum tipo de experiência, a gente tem uma realidade bem diferente da sua aqui na Baixada, na nossa região, mas pegaram esses homens e mulheres que passaram para a PM e puseram nas UPPs, sem experiência, jovens, e infelizmente teve até friburguense que perdeu a sua vida, sim. Porque veio por uma realidade desconhecida. Uma das coisas, Marcos, que é importante a população entender, houve um problema seríssimo, que foi o desabastecimento dos comandos locais, ou seja, tiraram policiais lá da região de vocês, tiraram policiais da nossa região e de todas as regiões para poder colocar nessas UPPs. Vou te dar um dado que talvez você não tenha. Em todas as UPPs, do estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem 9 mil e poucos policiais. Se você precisar, eu te dou os dados depois por completo. E em São João de Meriti, para ter ideia, né, a gente tinha 238 policiais. Agora, se você for na Rocinha, tem 700 homens. A Rocinha hoje ela tem 100 mil habitantes. A minha cidade ela tem 500 mil habitantes. 5 vezes mais. Eu teria que ter 5 vezes mais policiais na minha cidade do que na Rocinha. Ao contrário, eu tinha a terça parte dos policiais de lá. Então não é compatível. Não tem como alguém chegar para mim hoje, e era o que eu falava já na época com o Beltrano, que era o secretário, que dizia para ele o seguinte: olha, Beltrano, não tem como você me convencer que isso é um trabalho técnico, porque tecnicamente não há explicação para isso. Ou seja, nitidamente a UPP foi uma jogada política que utilizaram naquele momento para ganhar votos. E deu eleição para eles. E a população naquele momento entendeu que era positivo. O problema que a gente já tinha alertado e a realidade hoje se encontra que é o problema da segurança pública em todo o estado. Com a sua experiência, o que pode ser feito para poder melhorar a qualidade de vida do povo uma vez sentado numa cadeira de prefeito, na cadeira de deputado, aquele cidadão, aquela cidadã que nesse momento nos dá o privilégio de estar sintonizado na TV do povo, mas que infelizmente, conforme todo o Brasil e o mundo, acompanha a parte ruim da política. O senhor é a parte boa. Eu queria que o senhor falasse como a gente pode melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente através de ações políticas e provando que nem todos têm essas problemáticas que a gente está acompanhando. Essa sua fala é muito importante, Marco, porque hoje a população está arredia à questão política de modo geral. Só que, como eu falei antes, a política ela transforma a vida das pessoas. Depende, acima de tudo, de quem o senhor e a senhora vai votar nas próximas eleições. Não adianta reclamar do agente político se você também não fizer a sua parte. Porque quem está lá veio da sociedade. O grande problema é o seguinte: a população quer apontar o erro do agente político. Porém, quem é o agente político? Ele é na verdade, um produto do meio. Sem dúvida. O agente político é um médico, o agente político é um advogado, é um comerciante, ou seja, ele veio de dentro da sociedade. Se existe político corrupto é porque a sociedade também, infelizmente, ela é. E é mais ou menos assim: a pessoa quer apontar o defeito do agente político, mas ele é o cara que quer ganhar a vantagem. Ele é parado porque o carro dele está com a documentação atrasada, mas oferece uma propina. Lei do Gerson. É mais ou menos assim.
E aí não somente isso, mas ele entra no ônibus, entra uma senhora, mas ele está sentado no lugar Finge que de idoso dorme. e finge que está dormindo. Ou seja, infelizmente, né, o país tem aquele velho ditado, né? Quer dizer, sempre tentar ganhar vantagem, né? E a gente tem que acabar um pouco com isso. E tem muita gente séria na política assim. O problema é que, infelizmente, os maus exemplos acabam sobressaindo. Agora, o que a gente tem que ver e observar? Por exemplo, o Estado hoje atravessa um problema seríssimo financeiro, administrativo e, acima de tudo, de segurança. Se a gente não tiver, né, a convicção que a gente tem que mudar o que está colocado, que a gente tem que ter realmente pessoas qualificadas e prontas para fazer a diferença. Você tem bons gestores que têm competência, que têm condições de fazer a diferença nessa realidade. Porque o problema é o seguinte, conforme o Estado quebrou, o país parou de crescer e entrou em recessão, quebrou todos os municípios praticamente. Vários municípios, inclusive, estão com dificuldade de pagar folha de pagamento, estão com salários atrasados, ou seja, justamente por quê? Porque o problema ele vem de cima para baixo. O Rio de Janeiro tem um agravante em função da questão do petróleo, essas questões, como é que você vê isso? Tem um agravante, porque com a queda do barril do petróleo houve um problema também da queda de repasses, de royalties. Então, com isso, houve uma queda para as cidades que são compensadas com royalties. São João recebe? Muito pouco. Né? Mas, lá a gente recebe. Mas automaticamente isso afeta os repasses que o Estado faz para os municípios. Sem dúvida. E também do governo federal para os municípios. O fundo de participação? O fundo de participação municipal. E com isso afetou toda uma cadeia, né, de produtividade. Porque, na verdade, assim, se o Estado está sem condições financeiras, ele contrata menos serviços. Se ele contrata menos serviços, menos pessoas estão trabalhando. Se menos pessoas estão trabalhando, deixam de consumir. Ou seja, é uma cadeia produtiva que deixa de ser gerada. E a consequência disso é o desemprego, que é o que a gente está vendo hoje. E o problema é muito sério. Tá? E a tendência, se a gente não se conscientizar, que a gente tem que escolher pessoas preparadas, que tenham competência, né, para poder representar, infelizmente a solução não é simples. Ela precisa ser feita através de pessoas que tenham capacidade de gerenciamento administrativo e que tenham competência para fazer a diferença. Tem conhecimento. Por aí. Brasil, conjuntura em nível nacional. Bem, o país atravessa um momento difícil, assim como a gente tem um problema de uma recessão mundial, tá certo? Uma recessão econômica grave, que a gente tem acompanhado. Agora, o país precisa de algumas reformas, seja ela tributária, seja ela previdenciária, seja ela política, e que tem que ser feito esse enfrentamento. Tem que ter. Tem que ser feito. A gente vê deputados aí na rua pegando assinatura aí, o que o senhor acha? Cara, você vai ter oportunistas. Porque, por exemplo, infelizmente, no Brasil, há muitos anos atrás, teve a cultura de não investir na educação. Quanto menos diferentemente do seu mandato. Que justamente focou a educação. Porque quando você dá uma educação de qualidade ao cidadão, você liberta ele para a vida. Quando eu falo isso, por quê? Porque na prática, o que acontece? Quando não há o investimento em educação, você tem uma população que, infelizmente, ela acaba sendo base para que as pessoas ficam usando elas em períodos. Ou seja, eu não te dou a educação de qualidade, você não tem cultura o suficiente, então tudo aquilo que eu te falo, você acredita, tá ok? Não tem discernimento. Não é verdade. O que a gente tem que fazer é preparar a sociedade para que ela faça a sua reflexão e tome a sua decisão. Se é certo ou errado, cada um tem que ter a sua, mas ela tem que estar preparada culturalmente. Infelizmente, é uma covardia que se fez ao longo dos anos, né, com a população do nosso país. Porque, por exemplo, Brizola já dizia isso no passado. Brizola, que na época, é importante ser dito, Brizola, quando saiu do governo, né, saiu sob vaias, né, e era vaiado em tudo quanto é canto. Mas, depois de alguns anos, o Brizola foi reconhecido como o agente político que mais investiu em educação no mundo. É importante ser dito isso. Porque, infelizmente, quando você investe em educação, nem todo mundo valoriza. É igual aquelas obras também de infraestrutura. A obra de infraestrutura não aparece. A população gosta de ver o benefício rápido. Não é a população, o ser humano é assim. É da essência do ser humano. Se não fizer aparecer, não fez nada. Aparentemente é bom, tá certo? E muitas vezes aquele que aparentemente está te trazendo um remédio que não é o mais gostoso, mas ele é o melhor para o futuro. É aquela história do pai, da mãe, que muitas vezes bate no filho, chama atenção, briga e o filho fica chateado, mas depois que o filho cresce, ele até agradece pela criação que teve, que foi aquela base que deu condições para aquela criança ter uma base importante que levou durante toda a sua vida.
Seu futuro político, como é que está? O senhor é um homem experiente, a gente já teve oportunidade de ouvir aqui a sua capacidade, os cargos, alguns deles que foram exercidos. Como é que o senhor vê o seu futuro? Um homem tão preparado igual o senhor está disposto a trabalhar a favor do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil? Como é que está isso? Bem, hoje eu estou à frente do PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Grande partido. O PHS hoje é o partido que mais cresceu no Brasil. A gente tem um grande amigo lá em Friburgo, Jairo, que foi candidato. Gente boa, gente boa. E para todos os companheiros da região, né? Sem dúvida. E aí é importante dizer também o seguinte, que o que acontece? O PHS é o partido que mais cresceu no Brasil, crescendo 63%. Eu assumi o partido faltando 4 meses agora do prazo eleitoral, nós conseguimos crescer 115%, quase que o dobro do período nacional. Estamos investindo muito em viagens, em conversa com a sociedade. O que a gente tem discutido internamente é o seguinte, o que a gente tem percebido é que todos os partidos vão ter que se reinventar. Todos. Essa questão do petrolão, isso tudo. Quando eu falo se reinventar, por quê? A sociedade quer alguém que represente ela. Agora, como é que você vai representar a sociedade se você não a ouvir? Sem dúvida. Então, o primeiro passo que a gente está tendo aqui hoje são as discussões temáticas. Então, a gente está dividindo o Estado do Rio de Janeiro e dividindo por setoriais. Tá certo? Então, a gente tem a comissão que vai cuidar de educação, a comissão que vai cuidar de saúde, que vai cuidar da área previdenciária, e com isso a gente está criando, com esses temas, cada cidade vai ter que apresentar pessoas qualificadas naquela área e dentro disso vai se criar as discussões temáticas. Porque com essas discussões temáticas a gente vai abrir um pouco mais a mente da gente, porque a solução ela não tem que vir através de mim, ela não tem que vir através do Marcos, ela não tem que vir através de você, cidadão, necessariamente, mas ela tem que vir através de alguém da sociedade que naquele momento está preparada para dar uma grande ideia. E necessariamente a grande ideia tem que vir de alguém de uma universidade, de uma faculdade, pode vir de alguém do povo, que tem a sensibilidade e o entendimento do que é melhor naquele momento. Isso me remete a uma história onde a Colinos, eles queriam vender mais pasta de dente. E foi feito um concurso e chamaram os melhores marqueteiros, chamaram as melhores agências e cada um apresentou seu projeto. Dava um prêmio de 1 milhão para aquele que conseguisse aumentar em 20% as vendas da Colinos. E tinha um senhor que trabalhava nos serviços gerais da empresa e acompanhou toda aquela apresentação. No final ele levantou o dedo e falou, o senhor me permite eu dar minha contribuição? Claro, a gente permite, pode falar. Ele falou, ao invés de fazer tudo isso que a gente está vendo, por que não aumenta o furo da pasta de dente, que na hora que você apertar vai sair mais pasta de dente e com certeza vai aumentar a venda. E nesse sentido ele ganhou o prêmio de 1 milhão de vários intelectuais que estavam ali fazendo um tipo de estudo. Ou seja, quem resolveu não foi intelectual, quem resolveu foi alguém que teve aquela avaliação momentânea, né, e conseguiu te dar ali uma coisa relativamente simples, uma grande ideia. Isso me remete também a uma outra história, para aproveitar aqui a tua Fica à vontade. Que é a história das bombas Fritz. Não sei se você lembra, né? Não, vamos bombas lá. Fritz, para quem tem mais de 30, 35 anos, vai lembrar. É aquela que me matava... Parecia meio que uma procissão, né? Um acontecimento. Ela dava 18 horas, 17, 18 horas, todo mundo pegava em casa com as bombas Fritz e ficava... Para matar mosquito? Para matar mosquito, porque tinha muito mais mosquito do que tem hoje. E aí, naquela época, a bomba Fritz era livre no mercado, porque quase que todas as casas no país tinham uma bomba letal. É um reservatóriozinho redondo aqui. Com uma bombinha que você esguichava aquele líquido que matava lá, né, o mosquito. E aí veio a pessoa que inventou o aerosol e foi oferecer justamente para quem era e dominava o mercado. Resumindo, quem dominava o mercado falou, não preciso. Eu sou o cara que mais vende produtos para matar mosquito, eu sou a bombas Fritz. Resumindo, quando eu falo isso, às vezes o ser humano, o agente político... Foi o Beltrame que não te ouviu. Ele tem que estar aberto às possibilidades. A pessoa nunca pode achar que sabe tudo. E aí, quando a bomba Fritz achou que sabia tudo... Beltrame era a bomba Fritz. Inventaram o aerosol. Aí o Sandro era o aerosol. O que aconteceu? Um ano depois, a bomba Fritz, ela infelizmente veio a falir. Okay? Ou seja, o agente político ele tem que estar antenado às mudanças que a sociedade assim determina. A sociedade hoje está clamando por mudança. Não aceita mais a forma e o formato que está estabelecido. E o agente político que não se adaptar à nossa realidade
vai acabar, vai falir, assim como a Bomba Fleet também faliu. Eu tenho acompanhado pela imprensa várias manifestações favoráveis à sua candidatura a governador do estado. A gente sabe que o estado está passando esse problema, conforme o senhor falou. O seu futuro político nesse nível, o senhor pretende concorrer, vai colocar seu nome à disposição? Como é que está isso? Não. Hoje eu sou candidato a organizar o partido, né? Meu trabalho hoje é basicamente organizar o partido, tocar minha vida com a minha família, com os meus negócios. Eu sou empresário independente de agente político e eu acho que é isso importante, é organizar o partido. Está muito cedo ainda para tomar qualquer decisão, mas eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, acho que a gente tem muito a contribuir com qualquer que seja o futuro governador. O partido está preparado hoje, está organizado para fazer qualquer discussão temática, tá? Seja ela no campo da segurança pública, seja no campo do transporte, seja no campo da educação, da saúde. O que a gente precisa é ter pessoas responsáveis e que queiram poder contribuir para um Estado melhor. Deputado, presidente, prefeito, vereador, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança nesse momento tão difícil e ajudar a convencer aquele cidadão, aquela cidadã nesse momento que é importante, ao invés de falar, não vou votar em ninguém. Aquele que fala que não gosta de política, que não vai votar em ninguém, ele vai ser governado por aquele que foi votado. Então, é óbvio, essa pessoa é uma pessoa de bem, mas tem que mudar a sua visão, o seu pensamento. Gostaria que o senhor se utilizasse da tela da TV do Povo e apresentasse uma mensagem, argumentos que a gente possa melhorar a nossa vida, seja no município. Primeiro começa na nossa casa, depois na rua, depois no bairro, depois no distrito, depois na cidade, no estado e no país. Então, a mudança que você quer começa por você mesmo. Bem, Marcos, primeiro agradecer a tua vinda aqui na nossa sede do PHS, dizer da satisfação que a gente tem de receber aqui a TV do Povo, dizer para você, cidadão da região serrana, do interior do estado, que aquilo que muitas pessoas enxergam como crise institucional, como um momento muito difícil que o país atravessa, a gente também consegue enxergar como oportunidades. Porque muitas vezes é na crise que se aparecem muitas oportunidades. Tem uma crise, tira o S. O Brasil está vivenciando um momento hoje de fazer uma reflexão e uma reavaliação de todos os seus conceitos. Sem dúvida. E a própria sociedade tem um papel importantíssimo nisso. Principalmente a sociedade. Claro, para quê? Para fazer uma condução de pessoas que possam representar melhor a nossa população. Então, é importante que você, cidadão, não fique desanimado, ao contrário. Tá? Quando você tem uma crise de um governo e uma mudança, porque é nítido que o governo que está colocado, né, aqueles que comandaram o estado do Rio de Janeiro, né, por muitos anos, a gente vai ter a grande oportunidade de mudança de áreas. Tá certo? Agora cabe a cada um de vocês poder avaliar quem vai estar mais preparado, quem vai ter condições amanhã de poder fazer como governador, como vice-governador, como deputados estaduais, como deputados federais, como senadores da República, aqueles que vão representar melhor cada um de vocês. Então, na crise, tirou S e CRI. Sim, é por aí. Ou seja, você tem oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Parabéns e parabéns à TV do Povo. A gente tem o privilégio de, nesse momento, dividir a inteligência, a capacidade, a experiência e principalmente a vontade de mudar a vida para melhor do cidadão do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, ouvindo esse homem capaz, amigo e principalmente, conforme eu falei no início, gosta de gente. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, a lente da verdade. Obrigado. Um abraço. Outro. Meu nome é Beto Matos. Xará do Sandro Matos, mas não temos nenhum parentesco. O Tupete denuncia isso. Mas o Sandro é um homem que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita confiança. Eu acredito que o Sandro gosta de gente. Ele é um bom gestor. É um cara capaz de montar equipes, mantê-los focados, motivados, produtivos. E ele é um bom gestor por causa disso. O Sandro é capaz de visualizar uma realidade futura e torná-la realidade. Mas o que mais me impressiona, principalmente no Sandro de hoje, é a sua flexibilidade. A flexibilidade para ouvir cada vez mais. Isso já vem sendo uma marca dele, mas isso tem crescido muito
a flexibilidade de ouvir pessoas, de ouvir opiniões diferentes, de promover o debate, promover a discussão, de usar o saber coletivo. Isso significa ter flexibilidade para saber que você não está no pedestal da verdade absoluta, porque ninguém nunca está. O mundo muda todos os dias, e se não estivermos compreendendo essas mudanças e mudarmos junto com elas, ou até mesmo antes delas, se conseguirmos antever o que está por vir, a gente não vai conseguir influenciar a sociedade positivamente. Então eu tenho dado muito e cada vez mais votos de confiança ao Sandro. Sem mais, é isso. É um cara que gosta de gente. Para mim, gostar de gente é fundamental, é o que faz a diferença. Nós estamos aqui fazendo um trabalho junto com o Sandro Matos, porque nós acreditamos no novo trabalho, no potencial dele, não só pela idade, mas pelo esforço que ele tem de congregar grupos de trabalho. Ele tem um potencial de trabalhar em grupo, e eu acho que isso é muito importante para o que vivemos hoje na política. Uma política desumana, onde que não é tratado como um grupo. E o Sandro tem por essa objetividade de trabalhar em grupo. Por isso que nós estamos aqui acreditando com o Sandro e estamos continuando nesse trabalho junto com o Partido PHS.